programa Minha Casa Minha Vida endurece as regras para quem recebe acima de R$ 4.000. E você vai ver também. Alta no dólar pode elevar também a taxa de juros do país. Polícia faz operação na Cracolândia para combater PCC e milícia de guardas municipais. Kamala Harris escolhe o governador do Minnesota como candidato a vice-presidente. E ainda, Brasil vence Espanha e garante inédita medalha no futebol feminino. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. E olha só, o programa Minha Casa Minha Vida, para compra, da casa própria, vai ter regras mais duras nos financiamentos dos imóveis para famílias que ganham acima de R$ 4.000. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União desta terça-feira. No início do ano, as famílias do Faixa 3 podiam financiar até 80% do imóvel em todo o país. O valor máximo da casa ou apartamento para esse público era de R$ 350 mil. Em abril, o governo fez um ajuste nas regras para imóveis usados e aumentou o valor da entrada para famílias do Faixa 3 nas regiões Sul e Sudeste. A fatia subiu para 20% ou 30%, dependendo da renda familiar. Agora, o governo deve ampliar ainda mais essa exigência para a entrada, e ela será válida para todo o país. A medida deve cortar o valor máximo. Vale destacar que os imóveis novos não sofrerão essa alteração de teto no valor. O Minha Casa Minha Vida deve fechar o ano com quase 600 mil financiamentos, um recorde. Esse saldo inclui contratações de imóveis novos e também usados. O programa habitacional é bancado com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Nos últimos anos, os contratos envolvendo imóveis usados cresceram muito. Por conta disso, o governo quer conter essa alta com o objetivo de preservar a essência do programa, que é atender aos mais pobres e garantir recursos para a compra de imóveis novos. Com as novas regras, a expectativa é que os imóveis usados possam ficar abaixo de 30% nesse ano e que esse percentual caia ainda mais em 2025, quando as limitações continuarão valendo. E o Banco Central disse que a alta do dólar é um fator de risco e a taxa de juros pode subir. Isso consta na ata da última reunião do Copom, que também citou as expectativas de avanço da inflação como dificuldade para baixar a Selic. A alta do dólar entrou para o balanço de riscos do Comitê de Política Monetária e pode prejudicar a queda da taxa básica de juros do país, a Selic, hoje fixada em 10,5% ao ano. O Banco Central se mostrou mais preocupado e informou que não hesitará em elevar a taxa de juros para assegurar a convergência da inflação à meta, se julgar apropriado. A informação consta na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, realizada na semana passada, quando a taxa básica de juros da economia foi mantida inalterada. Foi o segundo encontro seguido de manutenção da Selic. De acordo com o BC, as expectativas de inflação e a taxa de câmbio, com o dólar subindo fortemente nas últimas semanas, foram amplamente debatidos no encontro da última semana. O Comitê do Banco Central também avaliou que há uma percepção dos agentes de mercado sobre o crescimento dos gastos públicos e a sustentabilidade do arcabouço fiscal vigente. A regra para as contas públicas, junto com outros fatores, e avaliou que isso vem tendo impactos relevantes sobre os preços de ativos, como o dólar e juros futuros e as expectativas de inflação. Por conta disso, as projeções de inflação para os próximos anos têm subido. O desenrolar desse cenário de risco é importante para definir os próximos passos sobre a taxa de juros da economia.
E eu mudo de assunto para falar que a polícia realizou hoje uma mega operação na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. E o objetivo foi combater milícias que atuam no local. E elas seriam chefiadas por guardas municipais e também pelo PCC. Desde cedo, mais de 1.000 agentes públicos saíram às ruas para a mega operação Salus et Dignitas, que significa saúde e dignidade em latim. A ação liderada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo tem a participação das polícias Militar, Civil Federal e Rodoviária Federal. Pelo menos 4 agentes da GCM, a Guarda Civil Metropolitana, teriam movimentado cerca de 4 milhões de reais em esquema de milícia na Cracolândia, no centro de São Paulo. Os pagamentos seriam referentes à proteção a comércios no centro de São Paulo e venda de armas. A intenção seria exigir uma taxa mensal de comerciantes da região central para manter os usuários de drogas afastados de suas lojas. Segundo as investigações, os valores seriam repassados a agentes que integravam o esquema. Além da taxa de proteção, a milícia no centro de São Paulo também comercializa armas ilegalmente. Com a atuação multidisciplinar, o GAECO pretende desestruturar esse sistema de atividades ilícitas e romper com o monopólio do crime organizado nesta região do centro de São Paulo. Durante as investigações, constatou-se que o PCC, primeiro comando da capital, vem atuando de maneira estratégica na Cracolândia e em diversas outras áreas do centro. Olha, e mais cedo eu conversei na edição da tarde do Redação Hit com o Charles Souza, que é presidente da Associação Geral do Centro de São Paulo. E ele conhece bem a realidade ali daquela região da Cracolândia. Então vamos ver aí um trecho dessa entrevista. E Charles, primeiro então eu peço para as pessoas que não te conhecem, não conhecem a sua associação, que você explique, né, o trabalho dessa associação que você representa. Ela foi criada em 2022 justamente por causa do problema da Cracolândia. Conta mais para a gente, por favor. Na verdade, a gente começou a atuação com o movimento Crack Não Solução em 2021. Já era uma prospecção da fundação da Associação Geral do Centro e em 2022 ela foi fundada oficialmente. E a atuação de toda a diretoria e dos membros da associação junto comigo foi sempre no sentido de dar voz à população que mora aí no centro, que nunca teve, né, essa voz. Só quem tinha voz eram os adictos, usuários de drogas e algumas personalidades que manter esse caos aí. Enquanto a população que trabalha, que mora aí, não era ouvido. Então a associação ela nasce com esse propósito de ser um contraponto e dar voz a essa comunidade. E aí a gente começou com esse trabalho, né, de denúncia há 2 anos e meio atrás, né, denunciando essas mazelas e denunciando esses possíveis crimes aí que aconteciam baseado nas denúncias dos moradores e trabalhadores e comerciantes da região. Olha, e mudando aí de São Paulo para o Rio de Janeiro, durante uma operação da Polícia Civil lá do Rio, o chefe de uma milícia que atua na Baixada Fluminense, mais conhecido como Bigode, foi preso tentando fugir do Complexo da Maré. E quem traz mais informações sobre essa operação é o nosso repórter Anderson Nascimento. Na noite da última segunda-feira, o miliciano Anderson de Amorim Araújo Júnior, mais conhecido como Bigode, foi preso no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Durante a operação da Polícia Civil em Seropédica, na Baixada Fluminense, o criminoso foi capturado quando deixava a comunidade. A Justiça já tinha expedido 2 mandados de prisão contra Anderson. Um deles se refere ao confronto que resultou na morte do universitário Bernardo Paraíso, de 25 anos, que morreu ao ser atingido por uma bala perdida no complexo. Bigode tem ligações com traficantes do Terceiro Comando Puro, TCP, e também é apontado como um dos homens de confiança de Jefferson Araújo dos Santos, o Chica, que chefiava o grupo criminoso em parte de Seropédica, até ser preso no dia 29 de abril deste ano. Segundo a polícia, essa facção fornece armas e homens ao grupo paramilitar e, em troca, de liberação de venda de drogas no local. Na ocasião, também foi preso Brian Leonardo Soares dos Santos, apontado como um dos integrantes da milícia. E durante a operação, 2 suspeitos morreram.
A Polícia Civil acredita que a prisão de Bigode representa um significativo enfraquecimento da milícia enceropédica. E os Correios apreenderam cerca de 13 milhões de reais em produtos ilícitos nos primeiros meses deste ano, entre eles armas e drogas. Olha só, os valores são referentes a itens que circulam dentro do Brasil e não incluem encomendas importadas. As ações de repressão ao tráfico de ilícitos dos Correios, nos primeiros meses deste ano, já resultaram em apreensões que somam quase 13 milhões de reais. Entre os itens apreendidos está um fuzil antidrones, haxixe, cocaína e outros entorpecentes. Os funcionários dos Correios atuam em parceria com outros órgãos de fiscalização, como as policiais civis e a Polícia Federal, para prevenir e localizar os trajetos mais utilizados pelas organizações. Os Correios informaram que o montante não considera a apreensão de objetos importados, pois essas apreensões são realizadas pela Receita Federal do Brasil e as encomendas são retidas antes de entrarem no fluxo dos Correios. Segundo as investigações, os fuzis estão sendo utilizados pelo crime organizado para o monitoramento do espaço aéreo das comunidades em que atuam, com vistas ao impedimento do uso de drones pelas forças policiais ou mesmo por facções rivais na guerra do tráfico. E veja a seguir, Kamala Harris escolhe governador do Minnesota como candidato a vice-presidente. E ainda, Brasil vence Espanha e de goleada e garante inédita medalha no futebol feminino. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta com os destaques internacionais. A candidata a presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, anunciou o nome do companheiro de chapa. O governador do Minnesota, Tim Walz, será seu candidato a vice. Kamala Harris nomeou o governador de Minnesota, Tim Walz, como seu companheiro de chapa nesta terça-feira. Walz traz uma perspectiva rural do meio-oeste para a campanha da democrata, ao mesmo tempo que marca objetivos da política liberal, como a legalização da cannabis para uso recreativo e o aumento das garantias federais aos trabalhadores. Pouco conhecido fora das divisas do estado de Minnesota, este homem de 60 anos tem um histórico atípico. Já foi professor de geografia e treinador de futebol americano. Walz se tornaria vice-presidente se Harris for eleita em 5 de novembro. Os dois devem se reunir nesta terça-feira e depois viajam para estados-chave. A incorporação de Walz à chapa deverá permitir a Harris atrair um eleitorado mais amplo do que aquele que a apoia diretamente e ajudar a compensar suas fraquezas. Harris teve apenas 2 semanas para fazer sua seleção, um processo que geralmente dura meses. Tudo isso depois de Joe Biden ter desistido da corrida em 21 de julho, devido aos repetidos pedidos dentro do partido, após um primeiro debate televisivo desastroso contra o republicano Donald Trump. E olha só, ainda falando de notícias internacionais, as Forças Armadas da Venezuela declararam hoje lealdade absoluta a Nicolás Maduro e ainda afirmaram que o presidente foi eleito de forma democrática. Ontem, em uma carta, o candidato Edmundo Gonçalves e Maria Corina Machado, líderes da oposição a Maduro, pediram aos militares que fizessem respeitar os resultados das eleições do dia 28 de julho e que apoiassem o povo. Hoje, o ministro da Defesa da Venezuela, o general Vladimir Padrino, afirmou que as Forças Armadas seguem leais a Maduro. Em suas redes sociais, Padrino divulgou vídeos de vários comandos militares em diferentes regiões do país, declarando apoio ao atual presidente. As tensões vêm aumentando desde que a oposição se autoproclamou vitoriosa e ainda convocou as Forças Armadas. O Ministério Público da Venezuela, alinhado a Maduro, abriu uma investigação contra Gonçalves e Corina Machado. A oposição vem defendendo o pleito com base em uma contagem paralela dos votos e afirma
ter ganho a eleição com 66% dos votos, contra 30% do atual presidente. As atas, documentos que registram os votos e o resultado em cada local de votação ainda não foram divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral, que proclamou a vitória de Maduro. E agora é hora de falar de Jogos de Paris, no nosso Momento Olímpico. E quem traz as informações é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando, mais uma vez. Seja bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30 e hoje com uma ótima notícia para o torcedor brasileiro, em especial os amantes do futebol, já que a seleção feminina, né, se classificou para a final, venceu a Espanha, não é, Fernando? Exatamente, Kleber. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. O Brasil venceu a Espanha hoje por 4-2 com muita facilidade. Vale lembrar que o Brasil, antes de se classificar para as quartas de final contra a França e ganhar por 1-0, nós tivemos aí muita dificuldade para a classificação, pois a gente dependia aí de outros resultados, a gente dependia da derrota de Canadá e também da Austrália contra os Estados Unidos, e agora vamos enfrentar os próprios Estados Unidos na grande final e vamos esperar aí ganhar o tão sonhado ouro olímpico, Kleber. Muito legal aí a sua análise, Fernando, bem lembrado. E além disso também nós tivemos bons resultados no vôlei, né? Exatamente, o Brasil classificou no vôlei e classificou muito bem. As meninas do vôlei não facilitaram para a República Dominicana e ganharam com facilidade. As brasileiras deram um show na quadra, o que resultou em um sonoro 3-0 em cima da República Dominicana. Vamos ver. Vitória com autoridade e sequência na busca por medalha. O Brasil voltou a dar uma demonstração de força no vôlei feminino dos Jogos Olímpicos ao vencer com facilidade a República Dominicana. A camisa 10 Gabi terminou o jogo como maior pontuadora, com 20, enquanto Ana Cristina fez 14 pontos. Esta é a quarta partida da seleção feminina de vôlei nestes jogos, a quarta vitória por 3-0. E nessas Olimpíadas as medalhas não são a única recompensa, né, Fernando, para os atletas. Tem até uns prêmios bastante exóticos, diferentes, né, Fernando? Com certeza, nem só de medalha vive o atleta olímpico. Alguns países estão oferecendo prêmios como milhas em passagens aéreas, passagens vitalícias de metrô e, olha só, até mesmo a isenção do serviço militar obrigatório para os homens. E os que já servem o exército, alguns ganharam até promoção dentro das Forças Armadas. Todas essas recompensas vão além da medalha olímpica e incentivam ainda mais os atletas a chegarem ao pódio. Ganhar uma medalha olímpica é um feito com grau de dificuldade só obtido pela nata dos esportistas do mundo. Por isso, muitos países oferecem a seus atletas prêmios especiais para quem sobe ao pódio. Na edição dos Jogos em Paris, alguns desses agrados podem ser bem curiosos. No México, os medalhistas receberão uma recompensa financiada com fundos confiscados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Conforme anunciado pelo presidente Andrés Manuel López Obrador, o valor vem de um político do estado de Coahuila, acusado de lavagem de dinheiro. Na Colômbia, em parceria com o Comitê Olímpico Colombiano, a companhia aérea Avianca dará milhas aos medalhistas locais, 100 mil para ouro, 50 mil para prata e 30 mil para o bronze. Já em Hong Kong, os esgrimistas Sean Calon e Vivian Coman-Wai, medalhistas de ouro em Paris, receberam passagens de metrô vitalícias como presente do governo local. A rede de academias Pure também oferece passes ilimitados aos 35 atletas olímpicos da delegação, para que possam continuar representando Hong Kong no mais alto nível. Na Coreia do Sul, qualquer medalha olímpica garantirá aos atletas sul-coreanos uma isenção do serviço militar obrigatório, que tem duração de pelo menos 18 meses para todos os homens aptos no país asiático.
Os 6 arqueiros sul-coreanos, que conquistaram 4 das 5 medalhas de ouro em disputa em Tóquio 2020, também receberam carros doados pelo patrocinador, a montadora Hyundai. Também é generoso o pacote prometido a qualquer polonês que se torne campeão olímpico em uma prova individual. Um diamante, uma premiação em torno de R$ 375 mil, um apartamento de 2 quartos, um quadro e um bônus de férias. Do outro lado do planeta, a indonésia Apriani Rahayu deve ganhar 5 vacas, um terreno, uma casa e até 3 quilos de ouro. A promessa de presentes veio após ela ganhar o ouro em Tóquio na competição de duplas de badminton com sua parceira Gracia Poli. Nas Filipinas, a halterofilista Idlin Dias ganhou a primeira medalha de ouro olímpica da história do país em Tóquio, o que a fez ser promovida a sargento no Exército. O governo e o setor privado ofereceram a ela também 2 propriedades. Estranhas, mas vantajosas, as premiações aos medalhistas são mais do que merecidas. Afinal, para subir ao pódio, muitos abdicaram da família e da vida. Kleber, são ótimos prêmios, como a gente acabou de ver, mas ganhar uma medalha olímpica e entrar para a história do seu país não tem preço. Verdade, Fernando. Tinha até um carro aí, mas com certeza o valor de uma medalha supera tudo isso. E por falar em premiação, Fernando, como ficou o quadro de medalhas? Vamos atualizar o quadro de medalhas, Kleber. Em primeiro lugar, aparece os Estados Unidos com 24 medalhas de ouro, 31 de prata e 31 de bronze, totalizando 86 medalhas para os estadunidenses. Na sequência vem a China, são 22 de ouro, 20 de prata e 16 de bronze, totalizando 58 medalhas para os chineses. Em terceiro vem a Austrália com 14 medalhas de ouro, 12 de prata e 9 de bronze, total de 35 medalhas. Em quarto vem os donos da casa, os franceses, com 13 medalhas de ouro, 16 de prata e 19 de bronze, total de 48 medalhas. A Grã-Bretanha fecha o top 5 com 12 medalhas de ouro, 15 de prata e 19 de bronze, totalizando 46 medalhas. E o nosso Brasil está em 17º, são 2 medalhas de ouro, 5 de prata e 6 de bronze, total de 13 medalhas brasileiras. Tá certo, Fernando. Mais uma vez agradeço aí a sua participação e amanhã você volta com mais notícias dos Jogos de Paris. Isso mesmo, Kleber. Amanhã eu volto para atualizar as notícias das Olimpíadas de Paris e para também atualizar o quadro de medalhas. Grande abraço e até amanhã. Até amanhã. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Fique agora com o SOS da Fé. Ótima noite e até amanhã.